Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Que eu tenha ouvidos para ouvir o que Jesus diz. Parte 3, por quê? Porque nós empacamos em 2 versos das Escrituras e nesta noite nós vamos sair deles. Permaneça em Jesus com o que recebe de Deus. Vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer. O nosso texto base, ou textos base, estão lá em Marcos capítulo 4 e Lucas 8:18, quando Marcos capítulo 4, verso 9 diz: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E Lucas 8:18 diz, portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Nesta meditação, eu vou procurar, com a ajuda de Deus, explicar que é a vontade de Deus que, em oração, os nossos pedidos devem lhe dar prazer. Toda vez que nós vamos pedir algo a Deus, ou nos dirigirmos a Ele, o objetivo é dar prazer a Ele. Deus é digno do nosso prazer, pelo que nós recebemos dEle. Nós todos, segundo a palavra de Deus, não merecíamos estar na presença de Deus. Não merecíamos sequer receber uma centelha de conhecimento acerca do Altíssimo. Nós merecíamos ser destruídos, porque somos pecadores inveterados. Não somos fiéis, não amamos como deveríamos amar. Somos rebeldes, impacientes. Na verdade, a Bíblia diz: todos os homens pecaram e afastados estão da glória de Deus, do esplendor, da grandeza, da bondade, da vida de Deus. Porém, Deus nos amou, enviou Jesus e através dele nos deu um exemplo de uma vida, desculpe a redundância, exemplar, espiritual e moralmente exemplar, para que nós tivéssemos em Jesus o exemplo dessa vida. Porém, não bastava somente ter um exemplo, porque jamais teríamos disposição para alcançar uma vida tão elevada, tão digna. Então, Deus nos deu o Espírito que agia em Jesus para habitar em nós.
Assim, Jesus passou a habitar em nós, para que nós possamos crucificar o nosso eu, negar o nosso eu, e permitir que Jesus pudesse viver ou possa viver através de nós, por meio dos seus pensamentos, palavras e ações. Assim como Jesus orava para agradar a Deus, nós vamos fazer isso também. Como Jesus respeitava os direitos e as liberdades das pessoas e ensinava as pessoas a verdade, não enganando ninguém, nós devemos agir da mesma forma. Jesus nunca viveu para enganar, roubar ou tirar benefícios outros, pessoais, viver por interesses pessoais. Nós também devemos ter esse cuidado, seguir o seu exemplo. Então, nós devemos dar prazer em tudo a Deus. Então, quando esperamos que Ele nos dê ou faça mais por nós, que o nosso objetivo seja o de nos unirmos cada vez mais com Cristo, pois essa é a sua maior alegria. A maior alegria de Deus é que nós busquemos uma vida de comunhão e de unidade com Cristo. Porque, olha só, Ele nos deu o seu único Filho para morrer por nós. E o que Deus espera de nós é que Jesus não tenha morrido em vão por nós. Que nós tenhamos plena consideração, que nós demos a este sacrifício, a vinda e o sacrifício de Jesus, sua morte e também a sua ressurreição, toda a importância, que nós não tratemos a vida de Jesus com desrespeito, com desdém, com apatia, com rejeição, mas que nós consideremos a beleza da sua vida. Ele então nos ensinou muitas coisas. E esse versículo, Lucas 8:18, tem sido lido ao longo dessas semanas e eu gostaria que nós o lêssemos novamente nesta noite. E eu coloco aqui no slide o versículo 18, parte dele eu vou abrindo e vocês vão lendo, ok? Então diz assim: portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Ele está dizendo, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. O que ele está dizendo? Estejam sempre julgando o modo ou a maneira como vocês estão ouvindo. E o que vocês estão ouvindo. Tá? Às vezes eu me perco um pouco na digitação e escapa, mas eu explico aqui. E depois vão trabalhar em cima de tudo isso e vai mais atualizado para a nossa página e vocês podem baixar lá. A razão de eu enviar antes é para que as pessoas tomem contato com o material a fim de usá-lo durante a semana, caso tenha algum problema de colocá-lo na internet. Entende? Então, muitas vezes, vocês recebem o material com algum erro gramatical, uma falta de palavra, uma palavra que deveria estar no maiúsculo, está no minúsculo, mas eu espero que vocês relevem isso, tá? Porque, às vezes, escapa, a gente digita e olha e não vê o erro, mas um terceiro acaba descobrindo coisa que a Luciana, a filha da Leia, vê muito bem. Aqueles olhos de lince que ela tem, né, Leia? Né? Então, ela enxerga qualquer falta de vírgula ou vírgula a mais, ela já põe lá, amarelo, para mim. Ó. Aí toca eu enxergar aqui e vou aprendendo com ela o português. Né? Então, ela é a nossa professora, né? E ela pega no pé mesmo. Viu? Então, vamos lá. Porque quem tem, receberá mais. Vamos entender, quem tem o quê? Jesus está falando, olha lá. Tome cuidado com o quê? Como vocês ouvem. Então, quem tem o quê? Quem tem, lógico, quem tem ouvidos para ouvir. Mas não é simplesmente ter ouvidos para ouvir. Qual é a frase que ele está lá, que eu assinalei? Prestem atenção, leiam lá.
O que ele está dizendo aqui? Que nós devemos fazer o quê? Que atitude nós temos que ter? Cuidado com o que ouvimos e também cuidado na maneira de ouvirmos. Não é isso? Então, quando ele diz assim, quem tem o quê? Vamos entender bem. Cuidado ao ouvir, isto é, quem ouve com cuidado, tá? Procura o quê? Procura guardar, procura considerar e procura aprender. Correto? Tá certo? Então, uma pessoa que faz isso, o que vai acontecer? Ela vai receber mais. Mas quem não tem o quê? Esse cuidado para ouvir, quem não tem ouvidos para ouvir com cuidado, com a finalidade de guardar, considerar e aprender, até o que pensa que tem, isto é, o que essa pessoa julga ou supõe possuir, será tirado dela. O próprio Deus diz isso. Então, se eu me reúno, tá? Se eu me disponho a estar aqui, ou em qualquer outra parte, e eu não tenho esse cuidado, e eu vou me habituando, vou perdendo essa disposição para aprender, até o que eu penso que tenho vai ser tirado. Eu fico imaginando, e não quero assustá-los e nem ameaçá-los, mas eu fico preocupado em saber quantos irmãos se reúnem por anos em igrejas, e estão lá, e não tem mais nada dentro de si. Suas vidas espirituais já estão mortas há muito tempo. Quantas pessoas dizem que são cristãs, mas na verdade não têm disposição para aprender a palavra de Deus? Gostam de cantar, gostam de se reunir, gostam de beber, gostam de piadas, mas na hora de ouvir a palavra de Deus, não querem. Então eles não são cristãos, eles dizem assim, eu tenho a minha religião. Isso é uma fuga, e nós sabemos que e as coisas não funcionam desta maneira. Então, eu fico imaginando, aquele que tem ouvidos para ouvir, isto é, ele tem cuidado na maneira como ouve, ele vai receber mais. E eu fico pensando, o que ele vai receber? Quando você olha o contexto do que Jesus está falando aqui, ele está falando sobre luz, de recebermos de Deus assim, vocês foram chamados para serem iluminados por Deus. Vocês vão entender o que Jesus está dizendo. É isso que ele está dizendo lá. Ele explicou uma parábola, a parábola do semeador. E ele está dizendo, vocês vão receber luz para entender os meus ensinamentos. Então, a ideia de Jesus é que nós não vamos receber mais coisas terrenas, tá? A ideia de Jesus não é que Deus ficará dando coisas terrenas quando você pede. Lembra que eu mostrei para vocês a semana passada? O camarada fez um envelope na igreja e colocou lá o valor que você deve colocar, e depois ele diz lá, você quer o quê de Deus? Um carro, um micro-ondas, um computador? Que mais que você se lembra? Um sítio? Sofá? Uma geladeira? Gente, se você quer um sofá, vai trabalhar. Simples assim. Se não, faz que nem lá na roça, a gente serrava um tronco e põe embaixo outro tronco cortado e a gente sentava lá, tranquilo. E todo mundo batia um maior papo, até os pernilongos chegar. Aí então todo mundo tinha que ir para dentro, ligar os querosene e encher a casa de fumaça. Então veja só, mas se você quer uma vida mansa, você tem que trabalhar. Imagine pedir a Deus, Deus me dá um sofá,
Deus, me dá um computador. Eu sei que você pode chegar diante de Deus e começar a dizer assim: Deus, no meu trabalho, eu necessito de um computador. Deus pode ajudar você, criar de alguma maneira, e até levantar alguém para lhe trazer um computador na sua mão. Eu já vi isso acontecer, isso aconteceu comigo. No início dessa igreja aqui, eu ganhei um computador, eu não sabia nem mexer no negócio. Eu nunca tinha visto um computador na minha frente, assim, para fuçar. E confesso que a primeira mexida que eu fiz, já precisou ir para o técnico. Você lembra aquele compact falso? Compact? Não cabia nada lá dentro. Você digitava alguma coisa, encheu a memória, o HD dele. Então eu fiquei desesperado. Mas por que eu vou ter um negócio desse aqui? Se não cabe nada, né? Mas dali eu fui pegando gosto e fui entendendo, e quero usar isto para a glória de Deus. Eu tenho muitas versões da Bíblia no meu computador, eu tenho meus estudos, eu me preparo aqui, entendeu? Eu fui estudar grego, eu estudei muita coisa, e eu tenho muito material aqui, material de teologia, entende? Então, isso é uma ferramenta que Deus me deu. Eu precisava de um carro. Eu me lembro muito bem que o seu Walter, não foi assim, o seu Walter, ele chegou para mim e falou: você vai jantar lá em casa. Tá bom. Nós fomos nessa, na casa dela, cheguei lá, aí comendo, a dona Cecília cozinha, que é divina, né? E é difícil não sair do seu Walter com a barriga desse tamanho, né? Porque lá todo mundo é assim, né? Então, desceu, ele falou: você pode descer lá vamos comigo até lá na garagem. Aí eu desci com ele na garagem. Quando eu cheguei lá na garagem, ele tira uma chave do bolso e falou: Tó. Eu falei: o senhor quer que eu manobre o seu carro? Não, ele falou: eu estou lhe dando esse carro. Era uma Saveiro 0 quilômetro. Eu falei: não acredito. E eu usei aquela Saveiro para a glória de Deus. Tanto que a gente enchia aquela Saveiro de gente, não é? E transportava, o Jorge saía com o ônibus, um parte ia lá na caçamba, a Saveiro ia assim, ó. E tinha uma senhora de 80 anos que ela ia sentada na marcha. Você lembra daquela senhora? Ela sentava com um pé lá e um pé cá, e a marcha no meio aqui. E é verdade isso, era uma piada, parecia filme do Mazaró, porque os mais velhos aqui sabem o Mazaró. E a velha sentada aqui, ela fala assim: taca a marcha aí, pastor, vamos lá! Ui, rapaz. E a gente ia pingando, ia para a freguesia aqui, para Brasilândia, o pessoal ia pingando, caindo da caçamba, e coitada daquela senhora, ia lá, entendeu? E numa alegria danada, não faltava uma reunião, e era uma festa, não era, Jorge? Era uma alegria muito grande, e Deus foi fazendo isso, entendeu? Deus pode fazer essas coisas, eu sei que Ele pode, Ele é Senhor Todo-Poderoso, né? Ele pode fazer, Ele pode fazer muito mais do que a nossa imaginação pode sequer suspeitar. O que Deus pode nos dar, tanto nesta vida, como na eternidade, é uma lista infindável, correto? Mas Deus não nos incentiva a ficar pedindo coisas para Ele. Isso é sinal de desconfiança, aquela loucura. Deus, eu quero. Se você não sabe o princípio, se você não consegue estar contente com o pouco, você nunca vai estar contente com o muito. Você pode ter certeza disso. Eu conheço pessoas no caminho de Deus que eles não aprenderam a respeitar as coisas humildes que Deus lhes deu. E eles foram atrás de coisas grandes. E Deus não proíbe você de conseguir coisas grandes. Ele não proíbe. Só que você começa a se enterrar. Primeiro, espiritualmente. Depois, moralmente. Não que você se torna imoral, é que você já não dá mais, como eu posso dizer,
você não dá mais atenção para determinadas atitudes, pensamentos, tá? E você vai se afastando de Deus, você não percebe, mas você vai caindo fora dos caminhos de Deus. Você não é mais uma pessoa temente. Você fala, você chora, você canta, mas as suas atitudes já não são mais de uma pessoa que respeita a Deus de fato. Quando você está com os outros, você pode até falar, Deus é isso, mas quando você está buscando as suas coisas, você só está visando os seus próprios interesses. Eu sei então que Deus pode nos dar muitas coisas, que Deus pode permitir muitas coisas em nossas vidas, tá? Porém, quando Deus nos dá algo, Ele nunca vai nos incentivar a nos afastarmos tanto da palavra dEle, como de Jesus Cristo. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus faz por nós, tudo que Ele faz a mais por nós, é para que nós tenhamos comunhão com Cristo. Por isso, quando eu estava falando que o contexto fala sobre iluminação, quando diz aqui, aquele que tem cuidado para ouvir, tá? Aquele que ouve com cuidado para guardar, para considerar e aprender, significa que Deus vai dar a esta pessoa mais o quê? Mais iluminação. É isso que Deus vai dar. Deus não está falando que vai dar para você mais dinheiro, apesar dele poder criar situações para que você ganhe. Mas o que Deus quer dar a você é iluminação, conhecimento, para que você possa usar isso na vida, para que você possa embasar sua vida sobre a iluminação, sobre a direção que Ele dá, sobre o conhecimento que Ele pode dar, a fim de que você possa desenvolver uma vida digna. Tudo que Deus nos dá é para que nós nos mantenhamos nele. Você se lembra quando os discípulos aprenderam de Jesus como orar? Eles disseram, Jesus, ensina-nos a orar. Eles devem ter visto Jesus orando e disse, ele ora diferente. Porque o ser humano, quando vai orar, é um desespero. É só pedir, 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 pedir. Eles viram em Jesus uma confiança. Eles viram em Jesus uma base sólida. Ele nos ensina a orar. E então, Jesus disse, quando vocês forem orar, sigam este roteiro. Vocês se lembram? Vocês até devem ter aí na sua folha. Lógico que tem. Eu coloquei aí o roteiro do Pai Nosso, quando Jesus disse assim, portanto, olha só, ele salienta, orem assim. Isto é, desse modo, sigam esse roteiro. Jesus não mandou você decorar essa oração do Pai Nosso, correto? Ele não mandou você decorar. Ele mandou você memorizar o roteiro, tá? Quem sabe um dia a gente pode até aqui meditar, fazer uma série sobre a oração do Pai Nosso. Se nós recebemos de Deus essa direção, eu tenho vontade. Mas vamos lá. Veja bem, ele começa, Pai Nosso, tá? Ele salienta isso, Pai Nosso, que estás nos céus, que todos reconheçam, olha só o que ele está dizendo, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Então ele diz, venha o teu reino. Aí ele diz, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, isto é, o pão nosso de cada dia. Tá? Ele, dá-nos hoje. Jesus não está pedindo nem para amanhã, nem para depois da manhã. Tá? Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então ele diz isso. Aí ele diz, não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Aí ele diz, para terminar, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Repare que na instrução do Pai Nosso, no roteiro do Pai Nosso, não há nenhum vestígio, nenhuma marca que indique o quê? O egoísmo e o interesse humano. Ele não disse, se vocês precisam de uma televisão, peça a Deus. Se vocês precisam de um rádio, peça a Deus. Se vocês precisam de dinheiro, peça a Deus. Não. Ele segue por outros caminhos. Quem nos ensina a ficar pedindo coisas terrenas são os pastores da atualidade. Porque eles querem que nós conservemos uma mente mística. Eles não querem que você confie em Deus. Esses pastores, entre os quais eu me incluo, porque eu já preguei dessa maneira, e eu sei que é mentira, porque eu já fui mentiroso, mesmo querendo ser verdadeiro. O que nós queremos é que as pessoas dependam de nós. E a educação verdadeira, ela é passada para que você não dependa mais dos seus mestres, mas que você dependa da própria educação para ser uma pessoa sadia, a fim de exercer sua cidadania, por meio de uma vida digna, uma vida saudável, uma vida de moral elevada. Da mesma forma é o reino dos céus. A educação que sai deste lugar não é para que vocês vivam o tempo todo dependendo de mim, mas que vocês aprendam a depender de Deus, que vocês desenvolvam um relacionamento correto com Ele, se unam a Ele, a fim de serem uma bênção onde vocês estiverem, por meio de uma vida saudável, tanto espiritual como moralmente elevada. Se você observar a oração do Pai Nosso, ou o roteiro, tudo engrandece a Deus. Tudo é dirigido para Deus. O único momento é quando ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pode dar a entender que eu preciso ficar pedindo a Deus. Não, o que significa aquilo? Aquilo significa que Deus, no deserto da nossa vida, nunca deixará faltar o alimento. Essa expressão nos arremete ao que o povo passou no deserto, quando eles não tinham o que comer e Deus fez chover pão dos céus. Quando eles pediram carne a Deus, Deus fez com que codornas voassem até o acampamento dos israelitas e eles pudessem comer carne, proteína. Então, veja só, Deus nos dará dia a dia o necessário, mas o que nós fazemos? O nosso egoísmo e o nosso interesse pessoal é tanto neste mundo, que nós temos medo. Nós somos capazes de trocar Deus, a nossa crença, e eu diria assim, a nossa religião, entre aspas. Se as coisas não estiverem dando certo, nós trocamos tudo isso aqui por uma outra crença qualquer, desde que alguém nos diga que vamos receber muito mais. Se não vigiarmos o nosso coração, trocamos rapidinho. Se amanhã ou depois eu morrer, coisa que eu gostaria muito que acontecesse, para estar na presença de Deus, mas se amanhã ou depois eu morresse, e viesse um cara aqui, e começasse a falar com vocês, você tem poder, você é poderoso, você é o alvo de Deus, coisas absurdas, eu não tenho a menor dúvida que a maioria logo iria passar para esse tipo de entendimento, para esse tipo de crença, e esquecer tudo que eu ensinei ao longo dos anos. Ao longo dos anos eu tenho defendido a verdade de Deus,
E tem sido uma batalha, uma luta terrível. Defendido a igreja do Senhor, defendido os verdadeiros princípios do Evangelho. E vocês sabem dessa luta. Vocês têm participado, muitos aqui têm participado desta luta e sofrido dentro dela. E como a gente perde nisso tudo. Mas na verdade, irmãos, essa luta é muito boa, porque era chamada de bom combate. É um combate elevado, sadio, útil, necessário. É necessário que a nossa igreja, entre tantas outras, exista. Igrejas que amam a Deus, que amam a Bíblia, que amam a palavra de Deus, que não se reúnem para se divertir, mas que se reúnem para celebrar o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo deve glorificar a Deus. Tudo nesta oração do Pai Nosso leva as pessoas a permanecerem em Deus, porque tudo que está lá expressa a vontade de Deus. Esse plano de oração se ajusta à vontade de Deus. Por isso eu faço uma pergunta: as suas orações e os seus pedidos se ajustam à vontade de Deus? Tudo que Deus nos promete na eternidade se relaciona a estarmos em Cristo, ou não é verdade? Ele nos enxugará no reino do Filho e do seu amor. Jesus é o Rei. Nós estaremos em Cristo. Por que seria diferente sobre esta terra? Se Deus diz que nós estaremos em Cristo na eternidade, para chegarmos lá, devemos estar em Cristo agora, nesta terra. Então, quando nós oramos e pedimos algo a Deus, pedimos alguma coisa de Deus, nós deveríamos considerar se aquilo que estamos pedindo nos manterá ou não em comunhão, em unidade com Cristo. O apóstolo João escreveu o seguinte, vocês estão comigo ainda? Firmemente unidos. Então, em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte, olha lá, quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte, 2 pontos. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade, com a sua vontade, repare, repitam essa frase. Não, vamos falar firme, não vamos rezar. Vamos lá. Então não é para você pedir o que quer. Mas Deus não proíbe você pedir o que quer. Mas Ele pede que você respeite isso. O seu filho pode chegar para você andando no shopping e dizer assim, mãe, eu quero um chocolate. E você diz, filho, isso está cheio de açúcar, não é bom para você. Moleque anda, eu quero sorvete. Filho, piorou, além de açúcar, você está cheio de banha. Aí passa, ele vê num fast food, mãe, eu quero tudo aquilo que está na fotografia. Meu Jesus amado. Aí você mostra para ele assim, filho, vamos, senta aqui, vamos comer, vamos. Por favor, uma salada. Chega aquilo, o moleque quer? O guri vai querer? Claro que não. Aquilo está fora de moda, mas é aquilo que faz bem. Uma saladinha com uma coca. Então, é aquilo que faz bem. Ou não é? Mas ele não quer. Porque a maioria não faz isso. A maioria não quer isso. Aquilo parece que não enche os olhos, parece que não sustenta.
Eu todos os dias levanto pela manhã, a Denise sabe disso. Eu faço uma tremenda salada, meu café da manhã é salada. Amo salada. O que é, Marlene? Isso. Escarola, rúcula, tomate, milho, cenoura. Pico tudo, jogo lá. Uma delícia. E como aqui. Em Israel, quando a gente estava lá, eu comia salada, uma falava assim, mas você come salada de manhã? É gostoso, é bom, é saudável. Se possível, pão, como até um pedacinho de pão, não tem problema nenhum. Mas é muito bom, é saudável. Então, há certos alimentos que com o tempo você vai tendo que deixar de lado. Porque você sabe que isso é bom para a tua saúde. Então, se você está andando com Deus, mas você começa a dizer, eu quero sorvete, Deus diz, isso não é bom. Mas se você tem dinheiro no bolso, você vai lá e compra. Ou não é? E Deus vai te matar porque você tomou um sorvete? Não, não vai. Ele vai continuar te amando. Mas você está gerando um problema para si próprio. Correto? Se você começa a pedir coisas para Deus e não confia nele, você pode ir lá e comprar e adquirir o que você quer, não pode? E depois ainda dizer que foi Deus que te deu. Mas Ele não te deu, Ele permitiu que você tivesse. Entende o princípio? Mas aí é que está um problema. Quando você busca coisas que não é de Deus, que não é a vontade dEle, o que você vai fazer? Essas coisas é que vão dirigir sua vida. Não é o que Deus está querendo lhe dar. Você busca, eu quero me casar. Você vai se casar. E Deus vai te matar porque você se casou? Não. Você arrumou uma encrenca do seu lado? Uma corintiana daquela do seu lado? Ei, Marlene, ai, nossa, eu chatei a Marlene. Hã? Ai, Marlene, já começou a mudar de time. É isso que eu gosto de ver no corintiano, tudo vira casaca. Então, veja lá. Então, veja bem, ó. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Aqui não está falando que Ele dá. Está falando que Ele ouve. O nosso pedido chega dentro dEle. Quando você ouve alguma coisa, significa que aquilo entrou para dentro de você. Mas quando você ouve do seu filho alguma coisa que você não espera, que você sabe que não é bom, você está colocando aquilo para fora. Aquilo entra considerado, mas você rebate. Ou não é assim? Porque aquilo não é bom. Mas o seu filho pode te enganar. Você diz, filho, não anda com determinado tipo de pessoas, mas ele vai para a escola e é justamente aquele tipo de pessoa que ele anda. Ou não é assim? Vamos ler esse versículo de uma forma mais clara. Ele diz: ao estarmos na presença de Deus, nós temos a plena convicção, isto é, a confiança, de que Ele sempre nos ouvirá, quando lhe pedimos algo que esteja de acordo com a sua vontade. O fato de Deus nos ouvir, significa que Ele pode nos dar, e que Ele está disposto a nos dar, porque está
sendo feito de acordo com a sua vontade. Uma coisa que nós devemos lembrar e que temos aprendido é que nós devemos ouvir sempre o que Jesus diz. Essa é a vontade de Deus, ou não é? Por essa razão, eu coloco aí, ouvir Jesus significa o quê? Ouvir aquele que Deus escolheu para nos trazer a sua mensagem, o Evangelho, ou não é? E quando nós o ouvimos, nós aprendemos que todo exercício e função espiritual deve ter como base o quê? A verdade, porque Jesus é a verdade. Ouvir Jesus significa ouvir a verdade. Eu quero que vocês me digam alguma coisa contra Jesus, moralmente falando. Eu gostaria de abrir no Twitter, no Facebook, ou em qualquer lugar. Eu queria que alguém me dissesse algum erro moral para que desacreditássemos em Jesus. Não existe. Por que as pessoas rejeitam Jesus? Por causa da sua vida digna, por causa da sua vida santa, por causa da sua vida dedicada a Deus. Porque ele foi verdadeiro, ele não foi corrupto, ele não foi falso, ele deu sempre a Deus o que é de Deus. Ele nunca enganou ninguém. Então, eu chego a uma segunda pergunta. Se a primeira qual foi a primeira que eu falei? Se lembram? As suas orações e os seus pedidos se ajustam à vontade de Deus? Tá, então eu já sei que eu preciso ajustar minhas orações e os meus pedidos à vontade de Deus. Mas eu preciso também entender, o motivo das suas orações é servir a Deus ou buscar soluções fáceis e prazeres pessoais? Se eu quero orar segundo a vontade de Deus, eu preciso entender isso. O que é isso? Porque a maioria das pessoas, quando buscam a Deus dizendo, Senhor, resolve para mim. Não é isso? Ou então, eu quero um carro, eu quero uma casa. Nós vimos a semana passada, eu quero um sítio. Simples assim, não é? A Bíblia nos ensina que nós não conseguimos o que queremos da parte de Deus. Por quê? Porque quando nós oramos dessa maneira, oramos por motivos errados. Um exemplo disso está no livro de Tiago, o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. Ele escreveu o seguinte em João capítulo 4, ou em Tiago capítulo 4, versículo 3, o seguinte: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. E eu fui estudar essa expressão, são maus, e eu percebi que ele queria dizer o seguinte: são nocivos ou venenosos à saúde espiritual, são delirantes e mentalmente doentios. Gente, então se eu peço a Deus por motivos errados, se a minha oração não me leva a me unir a Cristo, que é o que dá prazer a Deus, então significa que as minhas orações são doentias. Tem uma coloração de doença aí. E ele continua. Veja só, ele vai explicar por que ele chama assim. Por que elas são más? Então eu até enfatizo aqui, com respeito à palavra de Deus. Eu faço isso com todo respeito. Então ele diz: vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres.
para interesses pessoais ou egoístas. É isso que quer dizer. Vocês se lançam a Deus, ou lançam seus rogos a Deus, e pedem a Ele coisas para usarem para os seus próprios prazeres, isto é, interesses pessoais ou egoístas. Fica claro aí que essa pessoa não está orando, não está esperando de Deus alguma coisa elevada. Ele quer que Deus satisfaça os seus desejos. Toma cuidado. Todo o Evangelho de Deus, tanto do Velho Testamento como do Novo, qual é a base dele? É o amor. E Jesus disse o quê? Quando foi interrogado, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele disse, o maior de todos é este: amarás ao Senhor teu Deus. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como você ama a si mesmo. O que ele quer dizer com isto? Eu fui pesquisar. Então, basicamente é o que eu coloquei aí para vocês. Tenha grande satisfação ou prazer em servir a Deus para o benefício do próximo. Amar a Deus, então, significa ter uma satisfação. Eu me disponho a fazer para Deus o que deve ser feito, e então eu vou ter um sentimento correto, e eu vou ter uma disposição correta, eu vou dar um bom exemplo à sociedade, ao próximo. Significa que você, cristão, onde você trabalha, onde você vive, as pessoas devem reconhecer a sua correção de vida, a sua honestidade. Você deve ser uma pessoa transparente, digna de confiança. Você não se mete em enrascadinhas, em bobagens, mas você resolve tudo em amor, para que o nome de Deus seja engrandecido. Essa prática nos conduz a uma vida sadia, e sempre digo, tanto espiritual como moral. Isso significa o quê? Que quando nós oramos a Deus e pedimos algo dele, porque acreditamos que estamos considerando, guardando e aprendendo, que nós devemos seguir essa regra de amar a Deus e ao próximo. E nunca vivermos pela regra do egoísmo ou da fuga das responsabilidades que assumimos no Senhor. Muitas pessoas assumem responsabilidades, mas quando elas se veem debaixo de pressão, elas querem fugir. E então elas dizem assim: eu estou orando para Deus me abrir um caminho, mas o caminho é para que você vá para o centro da fornalha. E não fora dela. Mas a nossa mente sempre está pensando: Deus quer me livrar. Nem sempre, gente. Nem sempre. Às vezes Deus vai colocar você ao lado de leões ou de hienas. Nem sempre você vai andar ao lado de patinhas. Às vezes você tem que nadar num rio onde existem crocodilos, jacarés, piranhas, peixes enormes que podem te atacar. Nem sempre ao lado de douradinho, paulistinha, que mais? Lambari, acará,
Nem sempre você vai nadar junto com os patinhos, com o Martim pescador. Às vezes você está lá nadando e andando em meio a feras. E você precisa estar unido com Cristo nessas situações. Às vezes a ferocidade está dentro da sua própria casa, da sua família. E isso pode te ferir. E se você não estiver unido com Cristo, você vai se abater e se afundar. Infelizmente, por não entendermos a importância de termos uma vida com Cristo, tanto na terra como na eternidade, de não entendermos que tudo que Deus nos dá é para nos unirmos a Ele, nós vivemos então atrás de uma mentira, buscando a Deus, acreditando que dele virão meios facilitadores para solucionar os nossos problemas mentais, emocionais, de modo que nós não precisamos trabalhar, nos esforçar para nada, basta entrar numa corrente, numa campanha, numa novena, e pagar para o pastor orar, ou sei lá o quê, que tudo cairá no nosso colo. Pensamos que buscamos a Deus e tudo acontecerá para o nosso prazer ou livramento, seja no namoro, no casamento, bens materiais, funções ministeriais dentro da igreja e muito mais. Eu quero namorar, me arrumo uma namorada, estou gostando daquela moça, que bom, ou daquele rapaz, enfim, vão lá e se reúnem e dizem, é Deus, foi? Tá bom, e se foi? Eu não sei o que você está pedindo nesse momento, mas se você crê que recebeu algo de Deus, como é que você vai estar mais unido com Cristo agora do que antes? Quando você começa a namorar, o que você quer fazer? Você quer honrar o teu parceiro. Mas o que as pessoas fazem? Buscam a desonra mútua. Deus diz, construam seu relacionamento desta maneira, mas as pessoas tentam construir de outra maneira, sobre a areia. E então, quando chegam dentro do casamento, eles não sabem qual é a função de um e do outro. A mulher manda, o marido xinga, o marido manda, a mulher xinga, o filho assiste aquilo, é uma confusão. E no fim os pais não mandam mais nem nos filhos, porque os filhos desacatam os pais. É uma desgraça. É uma desconstrução, para não dizer um inferno. Me permitam falar dessa maneira, irmãos. Mas é isso que nós é isso que nós temos assistido. E eu pergunto, o que está dirigindo a sua vida? Aquilo que você pensa ter recebido de Deus ou o próprio Espírito de Cristo? Isso me leva ao terceiro ponto, se ainda vocês estão com resistência. Tudo o que o Senhor nos diz ou dá, implica em seguirmos a Cristo e vivermos com Ele. Eu quero que vocês guardem, estou batendo nisso. A implicação é que você siga a Cristo e viva com Ele. Em João capítulo 10, versículos 27 e 28, Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas, olha só, as minhas ovelhas, aí ele diz, escutam a minha voz. Olha só, isso quer dizer que elas prestam atenção, de novo, guardam, consideram, aprendem dele.
se esforçam para aprender, querem aprender, eles querem considerar o que ele está dizendo. Como isso se aplica em nossa época? Então ele diz: eu as conheço. Significa o que isso? Esse verbo conhecer, ele era uma expressão idiomática muito usada por Jesus entre os judeus para a lua de mel. Quando o homem e a mulher se despem, um na frente do outro. Lembra que depois que Adão e Eva pecaram, eles se vestiram? Quando um homem e uma mulher se conhecem pelas leis e princípios do casamento legal diante de Deus, a primeira atitude que eles têm é se despir, e não há desonra. Desonra é se despir antes de se casar. Aí não há honra. Aí virá desgraça. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu conheço você como você é, despido. A mim você não engana. Eu conheço cada cicatriz da sua vida. Eu conheço cada estria do seu corpo. Então, e o que Jesus diz? E elas me seguem. O que ele quer dizer? Juntam-se a mim. Mas como? Seguir o quê? Essa palavra é interessante. Seguem como alunos, discípulos, assistentes, porque eles querem aprender. Eles não estão cantando só: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Por que você não desiste? Duvido que você não desiste. A maioria dos cristãos atuais são desistentes, traidores. Eu espero que você, ao ouvir essas coisas, ao aprender essas coisas, você honre o teu Deus e o siga como deve ser seguido, como discípulo, como aluno, como assistente, querendo passar no exame final e chegar à vida eterna vitorioso. Este é o versículo 27, mas ele diz o verso 28. Então ele diz: uma vez que você entendeu aquilo lá, uma vez que você sabe ouvir, uma vez que você sabe que ele te conhece plenamente, intimamente, e uma vez que você está disposto a segui-lo como aluno, então ele está disposto a dar algo. Eu lhes dou a vida eterna. O que é isso? De mim recebe o que necessitam em abundância. Deus, para aquele que o segue, não dará pouco, mas dará muito. Porque o que Deus dá envolve o que podemos ter aqui na terra e na eternidade. O problema é que alguns salientam o que recebem ou o que podem receber na terra, mas não se preocupam com o que podem perder na eternidade. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Essa expressão, nunca morrerão, nunca serão condenadas à destruição eterna. Elas nunca perderão. Por quê?
Porque aquele que está cheio da vida eterna nunca poderá ser arrancado da sua mão. Então, quando Jesus fala conosco, o seu objetivo qual é? É que nós tenhamos a coragem de irmos a Ele. Que nós reconheçamos a nossa condição de uma vida sem comunhão com Deus. E que abandonemos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E sigamos a Ele como seus alunos, discípulos e assistentes. Além do mais, toda abundância de bênçãos e dons que Deus pode nos dar, de iluminação, que está na vida eterna, porque a vida eterna não é uma coisa futura, é uma coisa presente, é um estilo de vida. Quando você pensa, Deus me deu a vida eterna, significa que Ele me deu um estilo de vida, um modo de viver, diferente. Quando eu vivo pelos princípios dessa vida, eu tenho certeza que eu nunca morrerei, que eu nunca ficarei afastado de Deus, e Ele nunca se afastará de mim. Por isso eu quero terminar com este quarto ponto. Seja corajoso, confie em Deus, e não tenha medo de refletir a sua unidade com Cristo. Muitos têm vergonha. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do Pai. Jesus disse o seguinte, em João capítulo 15, versículos 4, 7 e 8. Ele disse assim: continuem unidos comigo. Continuem unidos comigo. Isto é, para quem já o está seguindo, para quem o está ouvindo, para quem está guardando, considerando, aprendendo, se tornando discípulo cada vez mais e recebendo sua vida, continuem unidos comigo. E eu continuarei unidos com vocês. Qual é a condição para ele estar unido comigo? Desculpe. É isso mesmo que eu falei, não é? Para que Deus esteja em mim, eu preciso ter disposição para querer estar com Ele. Porque o ser humano perdeu esse interesse. Eu vou dizer para vocês agora aqui uma coisa. 30% das pessoas que estão aqui têm interesse, ou um número razoável, um percentual possível de 30% dos que estão aqui têm o interesse realmente de estar com Deus. Os demais não. Vivem como que? Pelo medo. Se eu não estiver aqui, pode ser que alguma coisa dê errada na minha vida. Desde que eu entrei naquela igreja, minha vida deu uma melhorada. Ai, que bom! E aqueles que estão aqui há muito tempo, que tinham uma vida boa e de repente a vida deu uma piorada. É a igreja culpada? Não. É você o culpado? Nem sempre. Os planos de Deus, quem pode saber? Então, continuando. Pois assim, como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim, vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Que frutos? Seja qual for. São os resultados da minha unidade com Ele.
Se você está unido com Ele, muitas coisas podem acontecer. Se você não está, muitas coisas também vão acontecer. Só que umas glorificam a Deus e outras glorificam a si próprio. Algumas atitudes engrandecem a Deus, outras engrandecem o egoísmo, o orgulho e o interesse pessoal. Então Jesus diz no verso 7, se vocês, a condicional, olha lá, se, caso, todavia, vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras, ele vai além. Como é que eu fico unido com ele? Quando eu escuto. Eu escuto o quê? O que ele diz. Eu tenho ouvidos para ouvir. Eu ouço com cuidado. Tudo começa a fazer sentido. Ou não é? Quem tem ouvidos para ouvir, vai ter mais. Quem não tem, até o que pensa possuir, lhe será tirado. Então ele diz aqui, se as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo, olha aí, peça a Deus que Deus vai dar tudo que vocês quiser, ou quiserem. A palavra pedir, eu coloquei aí no grego, aiteo. Não porque eu sou um professor de grego, porque eu não sou um péssimo aluno também. Mas é isso que quer dizer, eu dei uma esculachada aqui. Significa tudo que vocês solicitarem, implorarem, interrogarem, perguntarem. De novo, ele não está falando aqui de coisas materiais, de coisas para o prazer. Ele está falando o que vocês não entenderem. Quando vocês estão diante de Deus e de uma situação na vida, e vocês precisam interrogar a Deus, para saberem como agir naquele momento, a fim de mostrar a sua unidade com Cristo, vocês têm que interrogar o Pai. E quem busca a Deus dessa maneira? Eu vejo alguns pedidos de oração que chega, pastor, ora por mim porque eu preciso fazer exame, preciso passar no exame. Ora por mim porque eu preciso baixar o colesterol. Eu sei que eu vou sair daqui, vou comer 2, 3 pizzas, mas, por favor. Pastor, ora por mim porque eu não aguento mais. Ou eu arrumo um namorado esse ano, ou eu me mato. Está ruim mesmo. Então, tem gente que pega, arruma um namorado, e aí começa a fazer assim. Alô? Onde você está? Por que você não respondeu a chamada agora há pouco? Não, eu não ouvi. Como não ouviu? Tocou. Não, mas eu devia estar em área de sombra. Como sombra? Sombra o quê? Sombra o quê? Sombra? Que sombra? Que sombra é essa? O que está te cobrindo? O que está te cobrindo? Isso é um terror. Ou não é? Você tem que se controlar com isso. Seja você mulher ou homem. Você não existe para mandar no outro. Quando você manda, você fere a pessoa. E você vai pagar um alto preço por isso.
vai chegar a hora em que você vai sofrer. Escreve o que estou te falando. Quando você maltrata as pessoas, você vai pagar pelos maus tratos que você faz a essa pessoa. E vai chegar o tempo em que você vai responder perante Deus por isso. Eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Por que eu devo interrogar Jesus? Repare o que vem a seguir. O verso 8. Eu gosto de falar baseando-me sempre nos contextos, para não criar pretextos. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. Isto é, você está numa situação, Deus, como eu devo agir? Eu não estou entendendo, como é que eu faço? O que eu preciso? Você não sabe. Tudo que você precisa não é um carro, não é um sítio, não é um computador, não é um smartphone, não é um tablet, não é alguém. O que você precisa é de Deus. E você precisa aprender a agir de acordo com as palavras que estão dentro de você. Com a finalidade de expressar o quê? A natureza gloriosa de Deus. Porque nós somos chamados para expressar a glória dele. Quer comais, ou melhor, quer comam, quer bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para revelar a glória, o esplendor, a grandeza, a vida, o poder e a bondade de Deus. E então Jesus disse, finalizando, e assim mostram que são o quê? Meus discípulos. Olha aí, o que ele disse lá atrás. Ó, continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Aí, se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras estiverem em vocês, se eu como discípulo estiver ouvindo, guardando e aprendendo, eu vou receber de Deus o quê? Toda a orientação necessária para que nas situações que eu estiver envolvido, eu expresse o quê? A natureza gloriosa de Deus. E assim eu provo às pessoas que sou discípulo de Cristo. Mas muitas vezes, quando nós perdemos a cabeça, e em vez de expressarmos a Deus, expressamos a nós mesmos, a outra pessoa diz assim, está vendo, você não é de Deus, coisa nenhuma, olha como você está agindo. O diabo é astuto, ou não é verdade o que eu estou dizendo a você? O seu marido faz isso, a sua esposa faz isso, teu filho faz isso, teu pai, tua mãe faz isso, quando você expressa uma outra natureza que não é de Deus. Ele diz, que igreja que você está indo? Até há pouco ele era um instrumento do inferno para me incomodar, e agora ele está me acusando, por quê? Porque eu agi errado. Não é assim que acontece? Sejam honestos comigo, irmãos. É isso que eu estou tentando mostrar a vocês. Muito bem. Infelizmente, nós somos seres ansiosos, preocupados. E sempre estamos fugindo disto. Em vez de pedirmos atitudes corretas, estamos sempre atrás do que vamos comer, do que vamos beber, do que vamos vestir.
Estamos sempre preocupados com o nosso futuro, sempre tentando encontrar alguém que possa adivinhar como é que vai ser a nossa vida amanhã. Nós não descansamos em Deus, não confiamos nele. E quer saber de uma coisa? A preocupação é um sinal vivo de que a nossa mente está guerreando, batalhando contra Deus e contra as palavras de Cristo que deveriam estar dentro de nós. Talvez não a conheçamos por displicência, porque você está numa igreja onde se ensina. E eu tenho certeza que tudo que está sendo dito nesta noite vem pelo Espírito de Deus para nos fortalecer, porque muitas pessoas precisam mudar suas atitudes. Por isso que eu quero ler um texto final, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque o cristão é chamado para viver pela fé com confiança em Deus. E o apóstolo Paulo nos orienta ao seguinte: não se preocupem com nada. O que ele quer dizer? Não tenham a aflição para promover seus próprios interesses. Meu Deus, eu preciso disso, meu Deus, eu preciso disso, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, sabe do que eu preciso? Disso. Mas antes disso, eu preciso de sabedoria. A preocupação é um sinal de que a minha mente está guerreando contra Deus. Por isso que quando nós começamos a pedir com ansiedade, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não posso viver sem isso. Ai meu Deus, abre as portas amanhã para que negócio, para que dê certo. A sua vida está nas mãos de Deus. Preocupe-se em fazer a vontade dele, ser uma pessoa bacana, chegar onde você tem que chegar e ser a pessoa que deve ser. Porque já está tudo no caminho. Tudo está no controle do Senhor. Para com essa preocupação. E então, o apóstolo Paulo diz, não se preocupem com nada, isto é, parem com essa aflição em tentar promover seus próprios interesses. Mas ele diz, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês, precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Aí ele vai no verso 7. E a paz de Deus. O que é isso? Muita gente fala assim, e a paz de Deus, aquele sentimento, aquela convicção, aquele sentimento, não tem nada de sentimento. Logicamente vai gerar. Mas a paz de Deus significa o quê? A comunhão com os termos divinos, ou com o que ele já disse e ensinou. Você para de guerrear, você para de brigar com o que Deus diz. Algumas pessoas entram aqui e dizem assim, eu ouvi, mas eu não concordo, eu não quero, para mim o evangelho não é assim. Você é um briguento. Você é um briguento. Você não tem comunhão com Deus. Você está fugindo. Você está fugindo da verdade. Você não quer ser humilde. Você não quer crucificar a si próprio. Para com isso. Então, diz lá, e a paz de Deus, isto é, quando você para de brigar com Deus e aceita as palavras que estão dentro de você, e essas palavras que ninguém consegue entender,
Porque é lógico. Todo mundo, mãe, pede sorvete, todo mundo vai no fast food. Por que eu tenho que comer alface, tomate, beterraba, nheque, brócolis, repolho? Eu vou comer 1 quilo de repolho. Depois você vai ver, vai pagar. Vou comer repolho com queijo fresco. Muito bem. Ele não entende, porque é egoísta. Ele tem que aprender. Você não entende, porque é egoísta. Você só fica entrando na igreja para ficar pedindo coisas a Deus, porque você é egoísta. Você não aprendeu a confiar em Deus, que Ele está dirigindo sua vida. Você não busca as coisas mais elevadas. Você não quer expressar a natureza dEle. Você só quer que Deus lhe dê o que lhe interessa. E ai, se essa igreja não der a você, segundo o seu conceito, que é a igreja que dá, porque tem gente que parece que entra numa igreja como se estivesse entrando em terreiro. Esse é mais forte, aquele é menos forte. Essa é a ideia que nunca sai do teu coração. Mas Deus diz, se você tem isso dentro de si, então isso te guardará, isto é, protegerá o coração e a mente de vocês. E olha o final. Pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, com cuidado, receberão mais, para expressar a natureza de Deus. Porque quem ouve, tem mais. Então vai saber como viver mais, melhor. Vai saber como agir. Vai honrar a Deus. E Deus vai abençoar essa pessoa. Quando vocês vão entender isso? Até quando eu vou gritar essas coisas? Vocês é que sabem. Eu expressei a vocês, tenho certeza, o coração de Deus. Que nós possamos refletir a glória de Deus, sua grandeza, sua vida, sua bondade, seu poder, por meio de tudo que Deus nos oferece. Os nossos pedidos a Deus devem ter como base as condições ou as exigências divinas para que nós permaneçamos em Cristo. Portanto, que os meus pedidos não satisfaçam somente aos meus desejos, mas que me façam permanecer em Cristo e a expressar a grandeza da sua vida através da minha. Que Deus nos abençoe. Amém. Em meu coração, essa minha